Olá, meus queridos e queridas alunas da Faculdade de Medicina do ABC. Quem vos fala é Ivo Carelli Filho. Eu tenho a honra de ser formado na nossa escola pela 6ª turma e sou o atual responsável pelo setor de mastologia da Faculdade de Medicina do ABC. Neste módulo eu pretendo falar com os senhores em relação às doenças benignas das mamas. Meus objetivos: vou falar da queixa mais comum, que é a dor mamária, dos tumores benignos, da presença do fluxo papilar e dos processos infecciosos. Quanto ao primeiro tópico, a dor mamária, hoje em dia nós chamamos de mastalgia. A importância da mastalgia é a queixa mais frequente nos ambulatórios de ginecologia. Mais do que 50% dessas queixas estão relacionadas à dor mamária. Quanto à intensidade da dor, em 89% é uma dor leve. E vejam que importante, a relação com o câncer é menor do que 10%. Portanto, grande parte das mulheres que têm dor na mama, elas pensam que têm câncer, mas, graças a Deus, somente 10% dos cânceres de mama apresentam dor. E apresentam um aspecto, é um sintoma que tem um aspecto emocional importante. Quanto à classificação, essas mastalgias, elas são classificadas em mastalgia cíclica, que ocorre em 2/3 das vezes, que está relacionada com o ciclo menstrual, que piora na fase pré-menstrual, a mastalgia acíclica, que não tem nenhuma relação com a menstruação, e a dor extramamária. Quanto à mastalgia cíclica, então, o grau leve é o normal, é uma dor de intensidade leve. Essas mulheres percebem normalmente que existe uma mama um pouco mais espessa, uma nodularidade em quadrantes superolaterais, que é a região onde a mulher tem maior tecido mamário. Nós temos que evitar termos como doença fibrocística, uma terminologia passada como displasia mamária, é a que melhor responde ao tratamento hormonal. E o termo mais utilizado hoje em dia, que vocês têm que gravar, que eu vou falar bem lento, é alteração funcional benigna das mamas. É uma mulher que tem principalmente uma dor na mama na fase pré-menstrual, e quando ela coloca a mão no seu peito, ela sente que aquela região ela é mais espessa, ela tem uma nodularidade. Em relação à fisiopatologia da alteração funcional benigna das mamas, nós temos algumas hipóteses como fatores hormonais, como um estímulo estroprogestativo cíclico naquela glândula mamária, e uma alteração no ritmo circadiano de prolactina. Como fatores metabólicos, redução de ácidos graxos essenciais na dieta, ingestão de metilxantinas e retenção hídrica. E um fator psicossocial, o estresse levando a maior liberação de serotonina, com isso acarretando um tônus dopaminérgico alterado, maior liberação de prolactina e também as pacientes que são cancerofóbicas. Quanto às causas da mastalgia acíclica, mamas muito volumosas, pitosadas, mulheres que estão com peso acima do normal, que têm a mama volumosa, elas têm motivo para ter dor. A dieta, o estilo de vida, mulheres que ingerem muita cafeína, metilxantinas é chocolate, Coca-Cola, café, chá. Mulheres que fumam muito poderiam apresentar maior dor nas mamas. A terapêutica hormonal na fase do climatério e da menopausa. Algumas mulheres, aquelas mamas ficam em repouso na menopausa. Quando nós fazemos a reposição hormonal, elas voltam a proliferar e a mulher volta a sentir dor. Quanto à mastalgia cíclica, as causas seriam a ectasia ductal. Ectasia ductal é quando os ductos mamários, principalmente os terminais, ficam mais dilatados. Os processos infecciosos, as mastites, o carcinoma inflamatório, a hidroadenite supurativa. Existem mulheres que nessa região da areola têm uma hidroadenite, uma infecção dessas glândulas sudoríparas. A presença da gravidez, a mama fica túrgida, fica sensível. A tromboflebite, existe uma doença aqui, como vocês estão observando,
forma como se fosse um cordão, que é uma trombose de uma veia superficial. Isso nós chamamos de doença de Mondor. E algumas vezes ela pode confundir com um processo de câncer pela retração. Existem drogas que podem causar, como hormônios, antidepressivos, alguns antibióticos, alguns agentes cardíacos e os macrocistos podem acarretar dor. E existe a dor extramamária, não tem nenhuma, é uma dor projetada na região torácica, mas que não tem relação com a mama. A síndrome Tietze, que são as mulheres que apresentam dor nessa transição entre a costela e o externo, é uma dor na cartilagem das costelas, dores músculo-esqueléticas e de coluna, que hoje, principalmente com o advento do computador, que nós ficamos sentados nessa máquina praticamente o dia inteiro, algumas mulheres podem apresentar dor nessa região, né? Cirurgias torácicas, angina, o paciente pode te procurar com uma dor na região torácica, mas ela está com angina, né? E problemas relacionados com vesícula e com doenças pulmonares. Um fato muito importante em relação à mastalgia, na anamnese, perguntar qual foi o motivo principal, o que mais está incomodando a senhora? É a dor ou é a cancerofobia? E vocês vão perceber que em muitas situações é a cancerofobia. É o medo que aquela dor possa estar alguma coisa, alguma doença mais significativa. O exame físico, ele deve ser cuidadoso. Lembro aos senhores que o exame das mamas, o exame físico das mamas, faz parte do exame físico geral. Quanto pneumologista, quanto cardiologista não coloca o estetoscópio em cima de um câncer de mama e eventualmente não faz o diagnóstico porque não fez um exame de palpação. Então o exame deve ser cuidadoso, suave, principalmente na fase pós-menstrual, que é a fase que a mulher tem menor sensibilidade na mama. Saber se realmente a dor é na mama ou é na caixa torácica. Se o exame físico estiver alterado, nós temos que lançar mão dos métodos de imagem, mamografia, ultrassom, ressonância magnética, e se houver alguma suspeita de alguma doença importante, fazer uma investigação através de uma biópsia. E as mulheres que apresentam mastalgia e apresentam a idade, se apresentam com idade acima de 40 anos, principalmente, nós já podemos iniciar o rastreamento do câncer de mama solicitando uma mamografia para esta paciente. Quanto ao tratamento da mastalgia, os princípios fundamentais que nós temos que levar em consideração é uma doença que tem alta prevalência, que tem ausência de risco para câncer, ausência de medicação capaz de reverter as alterações histopatológicas do lobo mamário, e nós devemos evitar a prescrição indeterminada de fármacos, quer pelo alto custo, pelos efeitos colaterais e por ação semelhante ao placebo. A orientação verbal é um dos aspectos mais importantes no tratamento desta paciente. Em 85% das vezes, a presença de você médico, de você futuro médico, irá curar. Olha, eu fiz um exame físico adequado, não encontrei nada nas suas mamas, a senhora fique tranquila. Em 85% essa mulher ficará curada. Faz parte da orientação verbal excluir a malignidade através de um exame físico adequado e, se houver necessidade, através do diagnóstico por imagem. Explicar o motivo da dor. A senhora tem dor porque a sua mama é mais sensível às variações hormonais do seu ciclo menstrual. A evolução do quadro. A senhora vai passar por períodos que vai piorar e vai aumentar essa dor na mama. E, principalmente, a ausência do aumento do risco para câncer. Esta dor não irá te acarretar um maior risco de câncer. Orientar um segmento, a senhora volte aqui cada 6 meses, 1 ano, para a gente observar como é que você está, como a senhora está. Um autoexame, hoje a mulher tem que ter um autoconhecimento corporal. É importante que ela se toque, que ela se examine 1 vez por mês, principalmente depois que ela menstrua. Eu lembro aos senhores que grande parte das mulheres que chegam com câncer de mama nos nossos consultórios ou nos serviços públicos, elas mesmas sentiram alteração na sua glândula mamária. A presença de calor local, quando estiver doendo muito, a senhora quando toma banho, deixa bastante água quente caindo no seu peito,
faça uma bolsa de água quente, né? Pode eventualmente, se for uma mastite, fazer compressas frias. Uma coisa importantíssima, sutiã de alça curta. Se ela é uma corredora, se ela faz muita ginástica, comprar um top que contenha bem aquela mama. Existem vários estudos mostrando que sutiãs que contenham a mama já existe uma melhora significativa da dor. Agora, o que seria a mastalgia refratária? Doutor, eu fiz tudo aquilo que o senhor me orientou. Eu adorei a sua consulta, mas acontece que minha dor não tem melhora. Então, é somente 5 a 15% das dores mamárias que são mastalgias refratárias, e essas dores irão interferir no dia a dia da paciente, com dificuldade de sono, dificuldade de dormir de bruços, dificuldade de trabalhar, dificuldade de fazer exercícios, dor para fazer os exercícios. E quanto à parte sexual, ela fala: doutor, meu marido, eu não consigo nem receber um abraço do meu marido, tal é a dor que eu sinto nas minhas mamas. Quanto ao tratamento da mastalgia, o que se preconizou durante muito tempo, as vitaminas e o ácido gama-linoleico, um dos autores que mais estuda isso, um autor inglês chamado Mansell, eles falam que vitaminas e ácido gama-linoleico, ele tem uma ação semelhante ao placebo. Se os senhores quiserem utilizar uma dessas duas substâncias, saiba que ela tem ação semelhante ao placebo. Talvez a sua presença de médico e as suas palavras vão curar muito mais do que essas substâncias. Nós podemos utilizar nas mulheres que têm uma dor importante, uma mastalgia refratária, analgésicos, qualquer tipo de analgésico, dipirona, AS, acetaminofém, anti-inflamatórios não hormonais, naquela fase pré-menstrual, quando a dor é significativa. Existem mulheres que falam: doutor, eu ganho 2, 3 quilos na fase pré-menstrual. Essas mulheres que incham, que têm muito edema na fase pré-menstrual, nós poderíamos dar um pouquinho de diurético para elas, como uma espironolactona, 25 a 50 mg por dia na fase pré-menstrual, ou a clortalidrona, na fase 12,5 a 25 mg por dia, também na fase pré-menstrual. Agora, em situações muito especiais, onde realmente não houve melhora com nada até agora, nós podemos utilizar essa droga, que é o tamoxifeno, e porém alertar as nossas pacientes que, se for ler a bula desse remédio, está escrito que essa droga é utilizada para tratamento de câncer de mama. Ele reduz a cinética celular. Ele pode ser utilizado na faixa de 10 a 20 mg por dia, de forma contínua, ou 10 mg por dia, do 13º ao 26º dia do ciclo, durante 3 a 6 meses. Porém, essas drogas têm efeitos colaterais, como alterações menstruais, fogachos, náuseas e irritabilidade. As mulheres, as jovens que começam a utilizar a pílula anticoncepcional e que apresentam mastalgia, lembrar a vocês que a dor é só no início. Porém, com a utilização do anticoncepcional, se a mastalgia for importante, nós temos que mudar a droga, existem vários tipos de anticoncepcionais diferentes, ou mudar o método anticoncepcional. A mesma coisa acontece com a terapia hormonal na menopausa, no climatério. Nós temos que diminuir a dose do hormônio ou mudar o esquema hormonal. Quanto às conclusões da mastalgia, lembrar que a mastalgia é a queixa mais frequente, que existe um baixo risco de câncer, menos de 10% das vezes. Sempre sejam bons médicos, façam uma boa anamnese, um bom exame físico. É daí que a paciente vai criar uma confiança em vocês. Quanto aos métodos de imagem, somente as mulheres acima de 40 anos, ou se existir uma alteração clínica suspeita que aquilo possa ser um câncer. Usar sutiãs eficientes, sutiãs que contenham a mama, analgésicos anti-inflamatórios e, nos casos muito severos, a presença do tamoxifeno. Agora iremos passar para a presença dos tumores. Quanto às causas dos tumores benignos das mamas, nós temos o fibroadenoma, a presença de cistos e a presença do lipoma. O fibroadenoma é o tumor benigno mais frequente. O tumor que mais ocorre nas mulheres, principalmente abaixo dos 35 anos, é o fibroadenoma. Tem como incidência de 10 a 25%, uma faixa etária de 20 a 30 anos
eles podem ser bilaterais e múltiplos na faixa de 5 a 20% e é responsável por 50% das biópsias, 75% abaixo dos 20 anos. Quanto ao diagnóstico do fibroadenoma, ele pode ser clínico, por imagem, citológico ou histológico. As características clínicas: a dor é incomum, normalmente é um tumor indolor. O tamanho médio na faixa de 2 a 3 centímetros, os fibroadenomas não costumam crescer muito. É um nódulo de consistência fibroelástica, móvel e de superfície irregular, ao contrário do câncer, que tem a superfície irregular. A grande maioria são estáveis, eles não apresentam um crescimento considerável e a confiabilidade no diagnóstico clínico, 75%. Em 75%, eu com essas características clínicas, eu posso dizer que uma mulher está com um fibroadenoma. O diagnóstico por imagem, a ultrassonografia, um tumor com limites precisos, limites definidos, porém, pode haver margens irregulares em cerca de 25% e sombra acústica posterior, que é típico de câncer de mama, também em 6 a 10% das vezes. Mas o diâmetro anteroposterior, a altura é sempre menor do que a largura. A largura nos fibroadenomas é maior. Nós chamamos, nos diagnósticos por ultrassom, vocês vão receber o laudo de tumor ovalado, parece um ovo, com a largura maior do que a altura. Aqui vocês podem ver alguns fibroadenomas também, esse com atenuação de feixe acústico na parte lateral dele, aqui também a mesma coisa, porém tumores que têm a largura maior do que a altura. Quanto à mamografia, tumores com limites regulares, algumas vezes uma menor densidade do que o câncer, e quando eles têm um tempo importante, quando eles já são idosos, esses fibroadenomas, eles podem ter calcificações grosseiras que nós chamamos calcificações tipo pipoca. Como vocês podem ver nesses nódulos aqui, com características regulares e com calcificações tipo pipoca. Observem esse caso. Um fibroadenoma, num controle de 6 meses, não cresce dessa forma. Esse tumor praticamente dobrou de tamanho. Isso aqui era um câncer de mama. Quanto ao diagnóstico cito ou histológico, nós chamamos, existe uma entidade em mastologia chamada o triplo diagnóstico. O que é o triplo diagnóstico? É a parte clínica, é o exame clínico, é o exame por imagem e um diagnóstico citológico ou histológico, para você ter uma certeza maior que realmente aquilo é um fibroadenoma. Nós podemos lançar a mão da biópsia por agulha fina, a chamada PAF, a punção aspirativa por agulha fina, que ela permitiu o tratamento conservador do fibroadenoma, com uma confiabilidade maior que 90%, porém, temos que ter uma técnica perfeita e um citologista bem treinado. A biópsia por agulha grossa, que é o que é mais utilizado hoje em dia na grande maioria dos serviços, porque aqui você tem um diagnóstico histológico e não citológico. E nós podemos lançar mão da core biopsy e da mamotomia. A mamotomia normalmente em tumores abaixo de 6 milímetros, 5 milímetros, e a core biópsia em tumores acima desse tamanho. Quanto às opções de tratamento do fibroadenoma, o medicamentoso ausente. Não existe nenhuma medicação que irá diminuir aquele tumor ou fazê-lo desaparecer. Ou nós optamos em fazer um controle clínico ou nós retiramos esse tumor. Em que situações nós iremos fazer um controle clínico de um fibroadenoma? Com idade inferior a 35 anos, com o tamanho menor do que 3 centímetros, 3 centímetros, 2,5, com um triplo diagnóstico compatível. A maior parte dos estudos no mundo, eles gostam de ter o triplo diagnóstico, eles gostam de ter a citologia e a core biópsia compatível, a não ser que seja uma menina muito jovem, 15, 16, 17, 20 anos. Lesões não palpáveis, circunscritas, quer por rastreamento mamográfico ou por ultrassom, você faz um ultrassom, você faz uma mamografia, você vê uma lesão ovalada, isso é o típico do BIRADS 3, isso se faz um controle clínico, não tem indicação cirúrgica.
Tumores com calcificação grosseira são também clássicos de um tumor benigno, recebe até classificação de BIRADS, classificação BIRADS 2. Há necessidade de haver uma conivência do médico e da paciente e comentar a limitação dos exames. Né? Se você não fez uma punção com agulha fina, se você não fez uma punção com agulha grossa, deve avisar que existe um pequeno risco daquilo ser um câncer, talvez menor do que 2%, e realizar um controle clínico adequado. A senhora faça um autoexame, observa se esse tumor não cresce e eu vou querer vê-la a cada 6 meses para observar se está tudo estável. Já o tratamento cirúrgico com mulheres com tumores acima de 35 anos, com tumores acima de 3 centímetros, onde a chance de nós termos um fibroadenoma hipercelular, os chamados tumores filoides, são maiores. Tumores que têm crescimento rápido não é característica de fibroadenoma, isso é mais característica de câncer. Aparecimento na pós-menopausa, o que aparece na pós-menopausa é câncer. Cisto e fibroadenoma não aparecem nessa fase da vida da mulher. Tumores muito recidivantes, grande parte das pacientes que nós operamos são por desejo da paciente, fala, doutor, eu não consigo conviver com esse nódulo, me retira, pelo amor de Deus, e receio de alguns médicos. Tem colegas que uma vez que fizeram o diagnóstico de um tumor de mama, eles indicam cirurgia. Porém, isto não deve ser considerado uma conduta clássica. Quando houver dúvidas no diagnóstico, quanto à clínica, quanto à mamografia, ultrassom e citologia, qualquer dúvida que o senhor tenha em relação que aquilo possa ser alguma coisa mais séria, a gente acaba retirando aquele tumor. Quanto à cirurgia, pode ser feita com anestesia geral ou local, a depender do tamanho do tumor, da localização, os tumores que estão mais próximos da pele, mais próximos das nossas linhas de incisão, nós podemos fazer com local, e da aceitabilidade da paciente. Utilizar sempre incisões estéticas, nos tumores grandes, onde existe a possibilidade de ser um fibroadenoma hipercelular, o chamado tumor filoides, nós temos que retirar margens, e nas lesões que não são palpáveis, nós temos que utilizar métodos para localizar aquelas lesões. Quer por um agulhamento, colocando uma agulha naquela região do tumor, ou realizando cirurgias radioguiadas. Nós colocamos substâncias radioativas dentro daquele tumor. Aqui, para vocês terem uma ideia, nas incisões na prega da axila, né, depende da distância do tumor. Se ele for próximo dessa região, nós utilizamos essas incisões, ou incisões principalmente periareolares. Essas são as incisões mais utilizadas na nossa escola. Aqui vocês estão percebendo que o resultado estético é um resultado bem satisfatório. Vocês estão vendo cicatrizes de mulheres que fizeram retirada de fibroadenoma com incisão periareolar. A segunda causa de tumor benigno é o cisto mamário. Cistos mamários. Vejam só, a idade já é um pouquinho mais avançada. Enquanto a idade do fibroadenoma são mulheres abaixo de 35 anos, os cistos já são mulheres na faixa de 35 a 50 anos. Frequência, macrocistos maior do que 1 a 2 milímetros, 19%. Cistos palpáveis, 7%. A maior parte dos cistos não são palpáveis. Se você palpou um cisto, deve haver outros. Observe esse aqui, que são peças pós-morte. Não adianta você retirar um cisto, existem vários outros cistos. Aquela mama daquela paciente, existe a possibilidade de ter vários outros cistos. Este é o motivo que não se opera de uma forma geral cistos mamários. Os macrocistos, na grande maioria das vezes, são assintomáticos, um achado ocasional, um tumor macio e bem delimitado. Na palpação a gente percebe essa maciez. Recidiva de até 40%. Quanto maior o número de cistos, maior a recorrência. Mulheres que têm cisto acima de 35 anos, nós sempre temos que utilizar um método de imagem para rastrear aquela mulher para o câncer de mama. O que eu faço com um cisto? Até 1950, a excisão era obrigatória. Então vocês não têm ideia, quem viveu essa época, o número de mulheres que era submetida a procedimento cirúrgico sem necessidade alguma.
Atualmente, gravem isso, ponto importante da aula. Se você tiver um cisto palpável, a punção somente se incomodar a mulher. Se ele for muito volumoso, se ele for dolorido, nós acabamos fazendo uma punção, como vocês estão observando aqui, com uma agulha fina e retirando o líquido desse cisto. Qual é a importância de vocês virem no ultrassom a descrição de vários cistos pequenos? Nenhuma. E em que situações eu tenho que operar um cisto? Então, o tratamento do cisto, se o líquido for hemorrágico, normalmente o líquido do cisto é um líquido de cor amarelo citrino ou esverdeado. Porém, se ele for sangue, se você tiver a presença de tumor após a punção, se puncionou mesmo assim, existe a presença de um tumor. Aparecimento na pós-menopausa sem reposição hormonal. Pós-menopausa, eu já falei para os senhores, o que cresce normalmente é câncer. E um cisto com conteúdo, quando vocês estão vendo aqui, um cisto com um reforço posterior, que vocês estão vendo aqui, né? E a presença de uma área sólida. Estas são as indicações de vocês retirarem um cisto. Aqui era um carcinoma papilífero dentro de um cisto mamário. Outro tumor benigno que nós temos são os lipomas. Os lipomas é um tumor de tecido adiposo, apresenta uma consistência típica de lipoma, amolecida, de limites precisos. A conduta: se for um lipoma pequeno, não faça nada. Se for um lipoma grande, como este que vocês estão vendo aqui, que irá interferir na estética daquela paciente, então aí tem indicação cirúrgica. Ou como esse lipoma que vocês estão vendo, nessa região axilar, um lipoma de 1,7 kg, que isso sim tinha indicação de retirá-lo, principalmente por um problema estético. Quanto agora ao fluxo papilar, o que é importante de fluxo papilar? Nós temos os tipos de fluxo papilar. O fisiológico, que nós vamos perceber através de um exame clínico ou através de um autoexame. É um fluxo multiductal, bilateral e não hemorrágico. Este é um fluxo fisiológico. E lembrar aos senhores também que a amamentação não deixa de ser um fluxo fisiológico. A galactorreia é um fluxo lácteo sem relação com a gravidez. Nós temos formas idiopáticas, os tumores hipofisários, drogas que acarretam ao aumento da prolactina e problemas de hipotireoidismo que também causam galactorreia. O fluxo patológico que vocês têm que gravar é a mulher que sente espontaneamente a saída de uma secreção pela papila, de uma forma normalmente unilateral, uniductal e intermitente e persistente. É a mulher que refere que todo dia, quando ela levanta ou durante o dia, ela percebe aquela mancha de sangue ou aquela secreção no sutiã. Isto é que está relacionado com patologia. Os tipos de fluxo, o sanguíneo e o água de rocha, são os mais importantes. Quando nós apertamos esta região e a gente percebe a saída do sangue ou de tipo de água de rocha, em algumas circunstâncias existem alguns tipos de mastite que acarretam uma saída de um fluxo purulento. Aqui vocês observam a presença de uma ultrassonografia com um tumor dentro do ducto, que isso pode acarretar a saída de sangue, e isso pode ser, na grande maioria das vezes, um tumor benigno, que é chamado um papiloma, ou fazer diagnóstico diferenciais com carcinoma papilífero. Aqui vocês veem, por a ultrassonografia, esses ductos bem dilatados na região retroareolar e que algumas mulheres referem uma saída de fluxo amarelado continuamente. A conduta em mulheres que apresentam esse tipo de fluxo, repetindo, um fluxo espontâneo, uniductal, unilateral, intermitente, uma coisa contínua e tipo sanguinolento ou água de rocha, a conduta é cirúrgica. Exeres do ducto comprometido. Nós temos que fazer a dilatação, né, desse ducto, injetar azul de metileno para visualizar qual é o ducto e retirar esse ducto comprometido. Nas mulheres que têm maior idade,
nós fazemos a cirurgia de Urban. Aqui nós retiramos toda essa árvore ductal que fica na região retroareolar, porque a imensa maioria dos papilomas e dos carcinomas, eles estão posicionados nessa região retroareolar. Quanto aos processos infecciosos, as mastites, a incidência está em declínio, a idade das mastites de 18 a 50 anos, os tipos de mastite, a neonatal, que é aquela que eu já falei para vocês, relacionada com o leite de bruxas, com os recém-nascidos que nascem com uma expressão, com a presença de leite devido ao estímulo hormonal durante a gravidez. Então essa é a neonatal. A lactacional, que ocorre em grande incidência das vezes, e a não lactacional. O grande responsável, a grande parte das mastites, então, são as lactacionais, e o responsável é esse nosso querido recém-nascido. Ele suga muito a papila, suga muito a areola, ocorre o que? As fissuras irragádeas, que são rachaduras da pele, e esses agentes, principalmente o Staphylococcus aureus e o Staphylococcus epidermidis, eles entram acarretando o processo de mastite. O quadro clínico ele é muito típico, presença de dor, a mulher que está amamentando, presença de dor, a presença de eritema, aquela mama fica totalmente vermelha, ela te liga e fala, doutor, eu estou tremendo de frio, febre de 39 a 40, taquicardia, leucocitose, espessamento, e se você demorar muito para tratar, ela irá formar um abscesso com a presença típica de uma flutuação. Quanto ao tratamento, assim que vocês fizerem o diagnóstico precoce de uma mastite, o ideal é a antibiótico-terapia precoce, que irá evitar a formação do abscesso. Quando a paciente tem dor ou febre, analgésicos e anti-inflamatórios. Mamas retificadas com sutiã de alça curta, isso é muito importante. Lembrar que o agente mais importante é o Staphylococcus aureus e que 80% são resistentes à penicilina. Os casos mais graves nós utilizamos oxacilina na faixa de 2 gramas endovenoso de 6 em 6 horas. E aqui na escola, nos casos que não são tão graves, o que nós mais utilizamos é a amoxicilina mais o ácido clavulâmico na dose de 500 mg, VO cada 8 em 8 horas, a ampicilina mais o Subactam, que é a sultamicilina, nessa dose, 375 a 750 mg via oral de 12 em 12 horas, ou outra opção, a clindamicina, 600 mg via oral cada 8 horas. Não houve melhora com antibióticos. A dose foi adequada? Examine novamente. Peça uma ultrassonografia. Você pode estar diante da presença de um abscesso. E se você tiver um abscesso, o antibiótico não chega lá. Você tem que fazer uma punção aspirativa com agulha grossa, ou se for um abscesso muito importante, você tem que anestesiar essa paciente e fazer uma drenagem cirúrgica. O diagnóstico diferencial é quanto ao câncer inflamatório e tumores ulcerados. Esta foi uma pequena noção para vocês das doenças benignas e eu espero que na nossa aula, pessoalmente, eu possa esclarecer, eu e os meus colegas mastologistas, possamos esclarecer todas as dúvidas que eventualmente possam surgir. Muito obrigado e um bom dia.